Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos novamente no nosso encontro semanal, segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. Nessa terça-feira, dia 16, começa oficialmente a campanha eleitoral. Parece meio contraditório, né? Porque está todo mundo já fazendo campanha há muito tempo. Passamos praticamente o primeiro semestre inteiro chamando as pessoas de pré-candidato, pré-candidato, pré-candidato. Mas na verdade todo mundo já estava na rua. Mas oficialmente a campanha começa nesse dia 16, onde os candidatos vão poder fazer a sua propaganda eleitoral. Campanha no rádio, na televisão, a propaganda obrigatória é só a partir do dia 26. E hoje, novamente, estamos no ar com o Conversa na Rede para bater papo sobre uma das grandes, se não a principal, essa vai ser uma das perguntas, ferramentas dos candidatos chegarem ao eleitor, que são as mídias sociais, as redes sociais. E para conversar sobre esse assunto, um grande amigo, talvez um dos maiores especialistas aqui da região, que é o professor Moisés Beio Cardoso, que é doutor em comunicação e linguagem. Beio, brigadão por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Alexandre, ainda bem que as nossas agendas conseguiram se conciliar, né? Sempre nessa época a gente tenta fazer alguma coisa e tem esse ruído de comunicação. Mas é assim, né? Quando o entrevistado é bom, a agenda é difícil. Beio, brigadão por estar com a gente. E eu já queria, antes, estamos na internet, né, gente? Curta, compartilhe, participe desse programa com a gente, deixe sua mensagem, faça o seu questionamento, faça a sua reflexão e nos ajude a que chegue a mais e mais pessoas essa nossa conversa. Bem, eu estava fazendo uma lembrança quando a gente conseguiu confirmar a nossa agenda. Nós, no ano de 2010, portanto 12 anos, nós trabalhamos juntos num projeto de consultoria a um candidato a deputado estadual. Diga-se de passagem, foi um projeto bem grandioso do ponto de vista da comunicação, bem bacana. E aí eu estava aqui me lembrando, mas não tinha esse boom da rede social. Eu estava tentando entender o que a gente fazia naquela época. Eu me lembro que criamos um site maravilhoso, bonito e tal, mas 12 anos nós estamos falando. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Olha a velocidade da transformação que a gente passou. Sim, Alexandre. Vamos dar uma recapitulada então. Nessa época ali, a gente está falando 2010, né? Esses meados aí. A gente não tinha o WhatsApp, né? O WhatsApp ele veio muito depois, a gente começou a utilizar ele ali em massa a partir de 2014. A ferramenta já existia antes, mas existir e não ter usuário não faz sentido. A mesma coisa é o Facebook. O Facebook é de 2006, sim, mas ninguém estava no Facebook. A gente estava no Orkutão nessa época. É verdade. Estava fazendo aquela migração. O Twitter ainda era forte. Sim. E a mensagem em massa, né, ou melhor, a nossa comunicação em tempo real, a gente fazia pelo MSN e ainda a gente usava alguns dispositivos como SMS. E na época, né, se a gente era um serviço pago, hoje em dia o SMS é gratuito, mas na época era pago, eram os pacotes. Se eu quisesse mandar SMS para mais pessoas, alguma coisa assim, era um serviço extremamente caro. Então a gente tinha essas barreiras de plataformas e do próprio usuário, né? Vamos lembrar, o preço de um smartphone em 2010 era uma fortuna, não que hoje seja barato. Mas em 2010 a gente tinha uma dificuldade muito grande. E tinha tecnologia também, porque os smartphones começaram a entrar nessa tecnologia mais forte no final de 2000, do ano de 2008, 2009, 2010. Ali começou o boom, que eu sempre digo que é a grande transformação. Porque antes nós tínhamos os aparelhos que começavam, mas eu me lembro que eu comprei um que era, tu digitava ali, mas o Smart ali foi a partir de 2009, 2010, por aí. Sim. Vamos lembrar que o celular ele só começou a mandar informação, ou seja, um SMS, a partir de 2000. Até 2000 o celular mal ligava, né? Mal ligava e talvez a única coisa que prestava nele era uma lanterna e o jogo da serpente. Fora isso, não tinha mais muita coisa válida. O iPhone, ele é de 2007 e ele é o ponto de ruptura para começar a vir essa tecnologia com uma maior expertise e tudo mais. Mas vale lembrar que até se popularizar isso, chegar Android,
A gente tinha a Nokia, por exemplo, que era muito forte e depois ela foi desaparecendo do mercado. Então tinha uma barreira financeira para te conseguir adquirir esses aparelhos muito grande. E também eu poderia ter esse celular, mas a nossa rede não era boa, né? Pensa como o sinal oscilava. A gente tinha bairros em regiões aqui de Blumenau que era um verdadeiro breu, né? Não pegava absolutamente nada. Então, mesmo que eu tivesse com um bom dispositivo, a rede não me favorecia naquele momento. Vamos lá, estamos agora, vamos dar o salto para 2022. Mais ou menos aproximado, o que a gente tem de usuários hoje no Brasil que a gente possa dimensionar? Bom, hoje tem tantas pessoas na internet, conectados mesmo, tem tantas. O que tu tem na tua colinha aí? Sim, Alexandre, eu peguei uns dados da TIC Domicílios do começo desse ano, ali de março, e tem 2 dados aqui que eu gostaria de destacar. O primeiro é que a gente tem mais celular do que pessoas, isso também me chamou muito a atenção. A gente tem 249 milhões de celulares no Brasil e quase 99% das pessoas que acessam a internet fazem por esses dispositivos. O segundo dado que me chamou a atenção é que a gente tem um número expressivo de pessoas que acessam a internet pela TV e não pelo desktop, ou seja, a TV passou o desktop em números de acesso por conta das Smart TVs. Então o cara está ali vendo o YouTube, já entra uma publicidade, entra mais informação do que simplesmente o cara ter um desktop, que o cara tem que ligar, ocupa aquele espaço dentro de casa, que muitas vezes até fica obsoleto. Mas o outro dado que também me chama a atenção é que a gente tem 34 milhões de pessoas sem acesso à rede. Então, a rede ela não democratiza as coisas, né, como a gente pensava ali, porque a gente sabe que ainda tem dificuldade. A gente está vendo aí uma discussão do 5G, né, que demorou um monte para chegar. A gente sabe que isso passou pelo lobby de grandes empresas, vários interesses envolvidos, mas a gente tem muitas regiões com sombra, com dificuldade, e ainda vai ter um delay para isso chegar aqui para a gente. Quem está com a gente é o Léo Alegre, né, dando boa noite para nós. Léo também é um cara que entende bastante do ramo. Um grande abraço, Léo. Você falou desses 34 milhões e você atribui a uma questão econômica, cultural ou questão geográfica mesmo? Tem lugar que eu estava ouvindo que na questão do agro, que é um mercado muito rico, que eu estava ouvindo uma reportagem esses dias, tem uma grande maioria da cobertura não tem nessas regiões, são grandes fazendas aí com povoados no meio. Sim, Alexandre, eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso foi durante a pandemia, quando o governo resolveu fazer o cadastro das pessoas para receber um auxílio, e a Caixa Econômica descobriu ali que tinha 52 milhões de brasileiros que estavam fora do sistema bancário. Esses caras não existiam, não entravam em nenhuma conta, é como se não houvesse essas pessoas. Então, a gente tem um mix de coisas, né? A gente tem a dificuldade do sinal, porque essas pessoas, na sua maioria, estão nas regiões periféricas, onde a gente sabe que o acesso é um pouco mais restrito. A gente tem a dificuldade dos aparelhos, porque muitas vezes eu tenho um aparelho, mas eu não consigo usar ele na totalidade, seja o celular por falta de memória, né? Ou porque hoje o celular é a nossa máquina fotográfica, e eu tenho que optar muitas vezes, né? Para tirar uma foto eu tenho que deletar outra. E também eu tenho que lembrar da alfabetização digital das pessoas. Todos aqui conhecem alguém que ainda tem uma barreira para usar o dispositivo. Sim. Né? O que torna talvez essas pessoas, provavelmente com mais idade, o que torna uma velhice também muito, muito solitária, né? Porque a gente sabe como um dispositivo na mão pode aproximar a família. A gente viu isso aí nos últimos 2 anos, né? Vendo a família por videochamada, matando a saudade dos filhos, dos netos, dos parentes. Então a gente tem um conjunto de coisas que com o passar do tempo tende a diminuir, porque a gente sabe que essa geração tende a renovar, então os mais velhos naturalmente vão saindo de cena, a tecnologia naturalmente vai melhorando, porque o que for ficando de sucata
também vai ser uma sucata melhor, né? E a gente tem muita fé que o sinal melhore. Mas no momento a gente ainda tem esse mix de elemento que dificulta com que uma mensagem chegue mais longe. E como tu citou no exemplo, as regiões mais ali acima do mapa, ali a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande geográfica, né? Então, até aqui na nossa região a gente já sente, no próprio vale, então a gente tem esse mix que tende a desaparecer com o passar do tempo, mas que ainda é uma problemática pontual. Vamos começar a botar o pezinho no nosso assunto. Tá aí. E a relação das mídias sociais com campanhas eleitorais? Eu me lembro de até recentemente eu conversar algumas vezes e assim, não, é importante, mas não é tudo. Mas cada vez a gente percebe mais que hoje ela ocupa um papel central numa campanha eleitoral. Sim, Alexandre. Vamos dar uma breve recapitulada aí. A gente teve talvez o candidato mais expressivo em 2008, Barack Obama, que botou o pé no digital, né? A campanha dele foi um case de sucesso, conseguiu se comunicar com o jovem, fazendo anúncios dentro de videogames. Ele conseguiu chegar aonde o eleitor dele estava e aonde ele conseguia prospectar novos eleitores. Aí a gente teve ali em 2010 aqui no Brasil um grande ânimo que isso iria pegar, mas não foi aquilo ali. E acho que em 2018 a gente tem um ponto de virada, porque antes de 2018 a gente não podia fazer mídia paga. A gente até chegou a conversar sobre isso na rádio uma vez. Bem lembrado. A gente não podia fazer mídia paga. E aí eu fico refém do algoritmo e da bolha, né? Isso aí. Porque a regra vai mudando o tempo todo dentro dessas plataformas digitais. Depois de 2018, com a mídia paga, a gente consegue fazer com que uma mensagem fosse mais longe. Mas isso também não democratiza a coisa, né? Sim. Porque se antes o candidato que tinha mais dinheiro botava mais placa, hoje em dia o candidato que tem mais dinheiro impulsiona mais na rede social. Entrega para mais gente, em tese. Então, a gente, apesar de ter essa vantagem, mas a gente ainda tem uma diferença de alcance que é ditada pelo poder econômico do partido, do candidato que faz esse investimento ali. Então, completando o que tu falou antes, só pelas redes sociais ninguém se elege. Mas sem as redes sociais, ninguém consegue se eleger também. Pois é. Depois eu vou querer usar um exemplo, até a gente fez uma combinação, que a gente não vai entrar muito em candidato A ou B ou C, mas eu acho que é impossível dissociar a questão do Bolsonaro em 2018, porque é um fenômeno, né? E continua sendo um fenômeno, e daqui a pouco a gente vai entender. Você falou, então, vamos lá, o alcance, né? Bom, e uma coisa que eu acho que é legal, que muitos candidatos querem que tu resolva todos os problemas para ele, que tu entregue para 300, aqui em Santa Catarina, para os 7 milhões de eleitores, tu acha que vai conseguir. E aí tem duas coisas que eu entendo que sejam importantes da gente falar, mesmo impulsionando. Primeiro, há uma overdose de candidatos nas redes. Né? É a mesma coisa da propaganda de televisão se a gente puder pagar. A média do espaço numa televisão é de 3 a 5 minutos nos breaks comerciais. Então, se todos os candidatos estão ali e querem botar grana, ou seja, vai dar não dá. Apesar que a internet é físico também. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que aí também eu acho que tu vais poder nos ajudar muito, é a questão que as pessoas têm que entender o que é rede social. Né? Então o cara acha que o Joãozinho, a Mariazinha, tá ali, poxa vida, eu estou louco para ouvir políticos falando. Né? E não é assim que funciona a rede social. Então acho que a primeira coisa é que as pessoas têm que ter clareza da característica de fundo de uma rede social. Sim. O ambiente digital, a rede social, ela é uma continuação da nossa vida, a gente pode dizer assim. E ela é um espaço onde muitas vezes a gente não consegue dividir esse ambiente digital do real, porque antes a gente até fazia essa divisão, né, para a gente entender, quando eu não tinha uma separação, quando eu conseguia ter uma separação do online e do offline, tipo, estou offline e agora eu vou me conectar. Antes eu podia fazer isso,
Mas agora a gente fica conectado full time. E se você falar, eu não fico conectado o tempo todo, mas o seu celular recebe notificações. Cada vez que eu dou uma olhada para a tela do meu aparelho, eu estou me conectando. Apitou alguma solicitação, algum alerta, alguma coisa assim. Então, fazendo essa analogia a grosso modo, né, eu poderia dizer que estou offline, estou online, estou offline, estou online. Eu estou online o tempo todo, porque a nossa vida digital ela continua se desdobrando ali dentro. As pessoas estão comentando nos seus posts, marcando você, interagindo com você, e dentro de um determinado espaço-tempo tu vai dar o retorno para aquilo. E sem falar que boa parte do conteúdo que a gente está consumindo também é streamado. Então, está vindo pela rede, está vindo por algum ambiente, então eu não tenho mais essa divisão. Compreender isso faz com que a minha abordagem também seja diferente. Eu não posso ser tão incisivo como tu mesmo comentou. Né? Eu estou consumindo um conteúdo e daqui a pouco entra aquela temática. Será que eu queria consumir aquilo? Né? Será que eu pedi para receber aquilo? Não, eu não pedi. E a gente sabe que esse é um momento de overdose. A gente já vem sentindo na pré-campanha, né? O pessoal mudou um pouco a dinâmica, mas está ali gente que está muito mais ativa e tudo mais, porque hoje a legislação permite uma pré-campanha muito mais ativa. Que eu sempre digo, é uma das grandes hipocrisias do processo eleitoral, porque está todo mundo aí na rua, mas vamos lá. Então, adaptar a linguagem para o ambiente que eu estou faz total diferença. E muitos candidatos não entendem isso. E muitos só aparecem no momento da campanha. Ele não entende que eu preciso ir construindo isso ao longo do tempo. Né? E tu comentou sobre o Bolsonaro. Vamos dar uma recapitulada aqui. Lá na campanha dele, ele tinha 8 segundos de TV. Então, para a pessoa... Para um grupo de pessoas, a rede social dele começou ali e ele fez o estrago que fez na votação, mas não foi isso. Isso começou a ser construído lá atrás, em 2014. A gente tem que dar o mérito disso. Sim. Muito bem organizados, muitos grupos. Não é amador, não. Parece uma coisa meio tosca, meio assim. Não, mas aquilo ali é muito pensado, com base num know-how americano que trouxe para cá. Sim. Muito bem feito. Eu vou dar um exemplo para vocês, para contextualizar melhor isso daqui. Na campanha de 2018, para você entrar em um dos grupos do WhatsApp, a gente digitava o endereço, que era muito fácil. Ali você era uma página simples com um documento e tinha vários links. Então eu fui tentando entrar no primeiro grupo, no segundo, e todos eles estavam cheios. No grupo de número 37, eu consegui me inscrever, faço parte de um grupo até hoje, e fiz a mesma coisa no grupo que eu estava apoiando o Haddad na época. E eu lembro que tinha 30 grupos. No total do Bolsonaro deveria ter uns 52 grupos, porque ele fazia algumas segmentações por estado. E já logo no primeiro grupo já tinha vaga para as pessoas. Em todos os links que tu ia, sempre tinha vagas. Sim. E essas pessoas, vamos lembrar que não é a população comum, eram os hubs de distribuição. Então, em teoria, quem estava ali era uma pessoa, um cabo eleitoral, alguém que ia receber aquele conteúdo da fonte e iria distribuir para os seus pares. Então a gente já nota por aí uma organização extremamente bem feita. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que eu lembro que nessa época da campanha eu estava com uma turma de alunos lá em Guaramirim e a gente fez um teste. Logo depois que o Lula saiu de cena e o Haddad entrou, eu pedi para eles me acharem o site da campanha do Haddad. E eu cronometrei o tempo. Então imagine uma sala, 30 alunos de jornalismo, ali jornalismo, publicidade, aquele mix, né, da área da comunicação, pesquisando, e eles levaram 2 minutos e 11 para o primeiro aluno achar. Isso porque a campanha ela não foi projetada para o nome do Haddad. Né? Se você pensar, só letra Haddad, o cara não vai saber. Não vai. Né? É com H, enfim, ele não vai saber. E o algoritmo para isso daí também não tinha sido... O conteúdo não foi projetado para ajudar o algoritmo. Então tinha essa dificuldade. E o nome do site, se não me falha a memória, era o Brasil Feliz de Novo, ou o Brasil alguma coisa. E não faz sentido, porque o usuário não vai pesquisar por isso.
Então, eu projeto uma campanha de acordo com os meus gostos. E não é assim que funciona, eu tenho que fazer pensando no usuário, em como ele vai procurar. Então, a gente nota, naquela época, né, que fique bem claro, uma falha básica da comunicação. Então, não fizeram a lição de casa muito bem feita. E talvez isso explique algumas coisas. A dificuldade, né, de ser dono da sua própria narrativa. Então, acho que esses elementos que a gente tem aí da comunicação digital, do cara não saber acertar a mão, é um tempo muito curto, o cara querer fazer a coisa em cima do laço. A gente sabe que tudo que é feito às pressas é mal feito. Vamos lá, na entrega, eu quero a análise do professor, porque essa é uma coisa muito, muito divertida, assim. Porque, na entrega a gente sabe que o cara não pode ser sisudo, o cara não pode ser... Não, tem que ir para a linguagem. Mas o que tem de político mais cabelo branco que eu, mais sisudo que eu, dançando dancinha do TikTok, fazendo isso, fazendo aquilo, e talvez, daí eu fico pensando, mas o cara não faz isso na vida real, né? Mas ele está fazendo porque ele está querendo angariar atenção, angariar mais segmentos. E aí eu vou lembrar, talvez as pessoas não tenham uma clareza, o case que foi um case de sucesso nacional da Prefeitura de Curitiba, que todo mundo só falava isso, e que ela tinha foi muito criativo, tinha uma capacidade enorme de atrair, mas também chegou a ter um dilema lá pelas tantas, disse assim, mas isso aqui tá servindo para nós ou não está servindo? Que tipo de serviço que nós estamos entregando, né? Pô, tá bacana, a gente bota um post lá que é uma bobagem, dá uma bobagem entre aspas, né? Uma coisa divertida que atrai seguidores, dá trocentos, mas daqui a pouco o serviço mesmo que a gente tem que passar essa mensagem, a gente acaba não tendo essa entrega tão efetiva. Então, primeiro, a gente entende a entrega do algoritmo, mas também tem a linguagem do que tu queres passar para as pessoas. Sim. No caso da gente ver um candidato se comportando de uma forma muito diferente agora, e a gente conhece a personalidade dele, poderia ter várias formas de driblar isso, porque muitas vezes eu não quero ver o candidato fazendo uma dancinha, mas talvez eu queira ver um jovem leitor fazendo isso nos trends, como tem no TikTok da vida aí. Talvez eu queira ver a pessoa comum falando das qualidades, dos diferenciais do candidato, e não o candidato em si. É que nem quando a gente vê o programa de TV, aquela coisa muito bem produzida. A primeira impressão que vem, poxa, esse cara está montado no dinheiro. Por que ele está fazendo isso daí? Né? Gera essa desconfiança. E por outro lado, a gente sabe que quando eu faço uma entrega de uma forma mais simples, eu me comunico mais direto com o eleitor. Eu consigo entregar para ele algo semelhante à realidade que ele tem. Então, falar a linguagem da rede precisa que seja por uma pessoa da rede, não por um estranho, né? E tem várias formas da pessoa estar presente sem, às vezes, se expor ao ridículo. Essa é uma palavra meio forte, mas é o que muitas vezes parece. Eu fico imaginando a produção disso, né? Um líder de campanha tentando botar na cabeça do candidato para ele fazer algumas coisas ali que não fazem sentido. Mas é exatamente isso. E tem coisas que a gente sabe que não é para todo mundo, né? Então eu posso me posicionar numa outra rede de uma forma diferente. O tempo, muitas vezes, que eu vou me prestar para fazer uma atuação no TikTok, eu posso fazer um artigo muito bem feito e postar lá no LinkedIn, atingir um público sênior, um público maduro, um público muito mais engajado, que vai ser um hub e distribuir a minha palavra para outras pessoas. Então tem múltiplas formas da gente fazer isso e nem tudo que está na moda realmente faz sentido para o meu conteúdo. E aí os candidatos que têm mais estrutura, eu ia falar mais grana, mas também é grana, mas principalmente mais estrutura no sentido de ter um entendimento do funcionamento das redes, então necessariamente não é só questão de ter grana, é ter o cara lá em cima que percebe. Então, eu vou citar um exemplo, a gente combinou que eu ia falar, mas esse aí também eu acho que não vai ter problema. Eu recebi na campanha de 2020 um vídeo curto que foi usado da campanha do Mário para a gurizada.
Eu olhei, a pessoa me mandou, né? Eu disse para a pessoa, disse assim, tá, não entendi. E o cara me explicou, ou seja, parece aquele beabá, não, é isso. Eu não entendi, mas depois que eu entendi que aquele material era um material específico para ser impulsionado e trabalhado para a gurizada dos 18 anos e tinha a ver com uma linguagem, ou seja, o que eu quero dizer que há uma inteligência nisso, né? Era um material que para esse velhinho aqui eu não entendi, mas no momento que tu faz esse trabalho para querer falar com determinado público e que esse velhinho aqui não vai assistir, não vou receber isso aí em tese, mas aquele público vai receber e provavelmente vai aflorar alguma coisa com relação, no caso foi o candidato Mário, mas podia ser qualquer outro candidato. Então também tem isso, né, de tu saber distribuir, e eu talvez seja o grande barato da internet, a grande diferença para a comunicação, porque isso aqui é uma comunicação de massa, tu vai entregar para a massa e tu tem que trabalhar com a média da massa, né? E ali tu tens essa possibilidade, se tu tiver inteligência, de fazer esses segmentos, então pode ter vários candidatos, né, entre aspas, no mesmo perfil. Acho que a palavra-chave é a segmentação. É isso aí. Então, se eu consigo fazer a entrega de um material extremamente segmentado, o que pode ser mal aceito por uma parcela dos leitores, pode ser bem aceita por outros. E também a linguagem precisa ser adaptada. Esse é o grande trunfo da mídia paga. Eu posso fazer um vídeo e me comunicar especificamente para as jovens leitoras, as mulheres de 16 a 20 anos. Uma linguagem específica para ela. Um vídeo específico para quem vai fazer o seu primeiro voto. Uma linguagem específica para quem é o público sênior, né, com uma idade mais avançada. Para torcedores de time de futebol, né? O cara pode adorar Deus e o diabo. Ele pode agradar a todos. Dá trabalho, mas é muito mais assertivo. Muito mais eficaz. Né? E o que a gente vê, na maioria das vezes, é o mesmo conteúdo que vai para a TV, para o rádio, né? Principalmente... Só tira é o patinho feio, né? Só tira a imagem, o cara me coloca ali o áudio, então muitas vezes peças que não fazem sentido algum sem o apoio da imagem e que muitas vezes é um recorte da TV que vai para a rede social. Então a forma de fazer isso é que está equivocada. Se eu conseguir adaptar a linguagem certa para o público certo, a probabilidade de êxito é muito grande, daquilo pelo menos não ser olhado com estranheza. Acho que esse é o ponto. Não vou dizer que eu vou receber aquele conteúdo e vou me apaixonar por aquilo, mas eu não vou olhar com o olhar da estranheza. E pegando o gancho do que tu falou, da entrega do material, tem uma expertise muito grande por trás disso daí, que os grandes players, né, os grandes partidos fazem e que muitas vezes a gente não está antenado. Todas as vezes que a gente recebe um meme, uma montagem, uma piada, alguma coisa ali, e você recebeu aquilo, e você passou adiante, pode ter certeza que você fez parte de um teste AB para impulsionar um conteúdo, fazer com que algo vá mais longe. Para quem não sabe o que é o teste AB, é quando eu coloco duas opções de conteúdo e o público escolhe, olha, eu gostei desse, não gostei desse. Aí esse aqui eu comparo com outro, até chegar no melhor conteúdo. Né? Uma expertise da publicidade. E nas redes sociais, nos grupos, né, o que a gente chama de dark web, que é onde não fica, eu não consigo identificar exatamente os números de quem está ali, isso é muito comum. Então, uma das estratégias de guerrilha é quando eu tenho uma pessoa infiltrada num grande grupo e ela fica soltando conteúdo ali dentro. Então, ela bate nos dois lados, mas em um lado ela bate com uma piada ruim, algo que não passou no teste AB, e no outro eu bato com algo que já passou no teste AB e que eu sei que vai mais longe. Então, isso acontece full time, já durante muito tempo nas nossas redes sociais, e a gente faz isso e não presta atenção que está servindo como uma peça de uma grande engrenagem na maioria das vezes. Bem, eu tô agoniado que a gente tem trocentas coisas para conversar, eu digo, meu Deus do céu, cara, ele traz aqui mais uma coisa que eu quero conversar, mas vamos tentar aqui. Vamos lá, 2022, campanha começando.
Quais são as redes? Né? Vamos lá, me ajuda aí, por que esse povo vai usar? E assim, deixa o WhatsApp um pouquinho de lado aí, porque eu acho que essa é uma redezinha um pouco à parte, né? Mas eu quero... O que vai bombar nessa? Certo, Alexandre. A gente não tem como falar de uma coisa e não falar de outra, né? Mas certo. A gente tem o Instagram, principalmente agora que ele mudou o algoritmo, ele está fazendo uma entrega de vídeo muito maior. Vídeo sempre teve mais engajamento e faz sentido a gente usar mais vídeo agora porque a conectividade está melhor. Porque antes eu passava por aquela frustração de acessar um conteúdo e o vídeo travar na metade, travar no começo. E tu largar. Ou vou ver um stories e aí o troço não carrega, não vai. Então, com uma velocidade um pouco melhor, eu consigo ter a população absorvendo mais esse conteúdo em vídeo. E a gente fica refém da rede, né? Então, se antes eu preparei uma grande sessão de fotos para a minha campanha, talvez eu errei a mão porque agora o algoritmo não vai fazer a entrega disso, ele vai entregar mais vídeo curto, precisa de uma expertise maior nisso. E o vídeo ele pode ser entregue de diferentes formas, ele pode ser num post, ele pode ser feito nos stories, ele pode ser feito num Reels, que é para ficar num trend com uma linguagem melhor, ou até no próprio vídeo, na parte de vídeo do Instagram. Então, só o Instagram ele já se divide em micro redes sociais, que são linguagens diferentes e entregas diferentes dentro do mesmo ambiente. E aí isso já dificulta, né? Pensem no trabalho da equipe de comunicação para fazer todo um planejamento em cima disso daí. E muita gente não acredita no poder dos stories porque eles duram apenas 24 horas, mas eu posso reaproveitar a peça de diferentes formas. Posso criar destaques para ficar ali, isso me ajuda. Principalmente agora que eu posso botar link nas publicações, né? É algo que a gente absorveu tão rápido, mas o pessoal não lembra que até pouco tempo atrás, somente usuários com um determinado número de seguidores conseguiam botar um link numa publicação, fazer o arrasta para cima, que hoje em dia nem arrasta mais, né? A gente clica no link. A partir do momento que eu posso botar um link na publicação, eu consigo levar esse cara para o meu ambiente digital. Além disso, a gente tem o TikTok, que caiu na graça, principalmente de um público inicialmente mais jovem, e que ele foi aumentando ali a faixa de idade. Só que ele é uma linguagem muito própria, muito assertiva, precisa de muita criatividade. E essa criatividade, infelizmente, não está na cabeça dos sêniors que estão por trás das grandes campanhas. Está no cara mais novo, no estagiário, né, no estudante de comunicação que talvez consiga utilizar essa linguagem um pouco melhor. A gente tem o Twitter, que ainda se mantém altamente relevante, mas o Twitter é uma terra muito complexa, principalmente por conta dos bots e de como discursos são inflados artificialmente ali dentro. A gente teve matérias recentes aí, vai fazer pelo menos umas 2 semanas, que um grande jornal de circulação nacional, o jornalista fez um post usando determinadas das palavras-chave. Então ele usou a palavra Lula, mas no sentido do prato, né, da comida em si, e usou bolso, mas no sentido do bolso da camisa. E ele fez uma frase muito criativa ali, e já logo na sequência apareceu várias pessoas comentando aquilo com uma conotação política. E ele fez isso para mostrar que a rede havia vários robôs que monitoravam e interagiam mediante determinadas palavras-chave. Então a gente tem dinheiro e expertise tecnológica por trás disso para acontecer. Então é uma rede que a gente fica meio com o pé atrás, né? Mas ela ainda é relevante, apesar de ter um baixo número de pessoas, mas ela tem essa instantaneidade, o algoritmo dela é diferente, então ela se faz valer disso. Mas esses dados, Alexandre, né? E a gente não pode esquecer do Facebook, né? Que o público mais novo e de média idade acessa muito pouco, os números que ele entrega são altos, mas o povo se esquece de que a partir do Facebook eu uso ele para me logar para várias coisas. Então, se eu vou usar um aplicativo, eu preciso entrar no meu Facebook para me logar. O algoritmo conta isso como um acesso, como que eu estou online ali. Mas eu não estou entrando lá dentro do Facebook vendo as minhas coisas. Eu usei ele para me logar numa outra plataforma.
Então, os dados de entrega aí do Facebook estão meio inflados, porque não é bem assim que acontece, né? Ele decaiu muito. Em contrapartida, a gente tem um público sênior que está lá. E eu devo usar essa plataforma para me comunicar com o cara mais velho. Ele chegou atrasado aí no hype, mas ele não deve ser ignorado. Eu tenho uma oportunidade muito legal de me comunicar com o eleitor mais velho e que ainda tem hoje um poder de disseminação, porque muitas famílias ainda escutam o cara mais velho ali e a expertise e a experiência dele, né, sobre o que já aconteceu no país, enfim, com as eleições. Tu pediu para não falar dessas redes sociais como o WhatsApp. Não, mas agora vamos já. Toca mas eu preciso falar delas. Não, agora já vamos. Vamos para o WhatsApp e Telegram. Vamos lá. Porque nessas redes eu não tenho estatísticas dela, né? Em 2018, toda a base de construção do Bolsonaro foi construída em cima delas. Sim. Principalmente do WhatsApp. E hoje em dia eu tenho o Telegram como um grande hub de distribuição, uma dificuldade muito grande das autoridades botarem normativas e controlar isso dali. Então, antes da gente entrar no ar, eu estava dando uma pesquisada aqui rapidinho, só para trazer alguns números para vocês, lembrando que no WhatsApp, um grupo de WhatsApp, eu tenho uma limitação do número de pessoas que tem ali dentro, ainda está em 256 pessoas. No Telegram, quando eu construo um canal, eu não tenho limite de pessoas. O canal hoje em dia do Bolsonaro no Telegram, ele tem 1.330.000 pessoas, né, conectadas. E aí quando a gente começa a ver uma diferença, porque o canal do Lula tem 74.000 pessoas. Então, claro que essas pessoas já estão sendo trabalhadas há muito tempo, estão sendo convidadas para participar há muito tempo. Então, esse know-how e esse trabalho construído com o passar do tempo, ele se mostra altamente efetivo no momento crucial, como é o momento eleitoral. E o grande problema é que nessas redes da Dark Web, é que circula muitas vezes o conteúdo ilegal, como as fake news. Então, eu não tenho monitoramento, é uma dificuldade para te fazer uma denúncia do conteúdo, e quem está ali recebe aquele conteúdo e repassa. Então, eu tenho um conteúdo que ele não deixa o rastro, que ele não aparece em estatísticas de pesquisa e que causa um estrago muito grande. Vamos lá, eu acho que talvez essa seja o grande debate, é um debate que eu vejo que é muito enviesado, que é a questão das fake news, das meia-verdades e tal. Preciso dizer uma coisa, fake news sempre existiu na história da humanidade, tem muita coisa aí que é dado como, né, que é fake news ou não era bem assim, se a gente pegar na história da civilização toda, né? E sempre aconteceu de algumas formas, mas eu me lembro de campanhas, eu trabalhei em algumas na década de 90, era cartas apócrifas espalhadas em grande quantidade e ali... né, falando, difamando um, difamando o outro, ou seja, sempre existiu, né? O problema hoje é que nós temos um canhão reverberando, né? Houve novelas, noticiários, programas de televisão de massa que induziam as pessoas a pensarem de determinado assunto ou não, ou de conforme, né? Vários padrões já foram feitos. Mas hoje eu acho que como nós vivemos é um troço sem precedentes, o que aumenta a preocupação. Quando se fala às vezes, estão querendo censurar, estão querendo isso, estão querendo aquilo, eu defendo que tenha que ter uma mediação e quando se fala que a censura foi feita, lembrando que na maioria dos casos são entidades privadas que adotam mecanismos, né, de controle. Então não tem ninguém, um censor lá dizendo que tem algumas coisas que tu não pode, né? Infelizmente também eu vejo que o Brasil de uns anos para cá se viveu um conceito de uma pós-verdade, né? Ou seja, as pessoas acham que o Brasil surgiu a partir de 2015, 2016, 2018 e tudo que foi discutido, né? Então isso é muito grave. E talvez este seja a grande preocupação. A campanha nem começou, Béio, tu já deve ter. O que eu recebi já de material, e sempre assim, quando tu recebe o material, ainda mais nós que somos produtores de conteúdo, tenha clareza que alguém quer ferrar o outro.
né? Então aumenta muito a nossa responsabilidade. E desde coisas que até podem fazer algum sentido, né? Mas principalmente coisas que não estão contextualizadas, não estão... Então talvez esse seja o grande drama desse processo eleitoral que nós vamos ter pela frente. Já teve em 2018, já teve em 2020 e eu acho que essa é a grande preocupação que todo mundo deve ter. Sim, fake news acho que se a gente pudesse fazer uma analogia, né, e a gente tivesse um apocalipse, talvez o quinto cavaleiro do apocalipse seria a fake news, né, que chega para destruir tudo. Acho que, a grosso modo, a gente poderia sintetizar nisso daí. Mas é importante a gente colocar cada coisa no seu quadrado e entender o que são essas palavras-chave aí. Entre boato e fake news. O boato é quando eu tenho uma coisa solta, desprendida. Eu não sei de onde veio, de onde vai, qual a finalidade daquilo. Eu não consigo identificar uma origem, é aquela coisa muito incerta. A fake news, muitas vezes ela tem essa característica, mas na maioria das vezes ela está sempre atrelada a um ambiente para dar continuidade naquilo. Seja um vídeo, um canal, um website ou um link, ela tem alguma coisa mais atrelada ali. Porque uma das motivações da fake news, as motivações de fake news são, a primeira delas é a monetária. Então vamos lembrar que em alguns episódios da nossa história pontual, como nas eleições americanas, os russos ganharam muito dinheiro produzindo fake news. Tem uma notícia, uma matéria feita pela Folha de São Paulo, mostrando que na região nordeste do Brasil tinha dois pontos que eram verdadeiros hubs, duas fábricas de fake news, e o cara conseguia me tirar até R$26 mil, isso eu estou falando lá na época de 2018, na campanha eleitoral do Bolsonaro, só com a publicidade online. Até ser feita a denúncia, até aquilo cair do ar, o cara já tinha botado no bolso 26 mil no mês. Pense, né? Então, se você, trabalhador, né, que recebe ali o seu salário justo, e tu vê alguém ganhando 26 mil distribuindo mentiras. Então, a fake news, ela quer se passar por uma informação jornalística. É quando eu tenho uma mentira plantada no meio de duas verdades. Não é algo novo. A gente tem relatos desde o Senado romano que isso acontecia. E nas campanhas passadas, isso também acontecia. Vamos pegar um exemplo pontual que eu gosto de lembrar. Vocês devem lembrar na história que às vezes a gente tinha aqueles outdoors com foto de candidatos que votaram contra alguma coisa, né? Então, um sindicato, alguma entidade de classe fazia o outdoor para as pessoas se lembrarem quem foram os candidatos que votaram contra tal coisa. Eu pegava esse outdoor, fazia um panfleto e mudava algumas pessoas. Botava dois candidatos que não tinham nada a ver com aquele rolê e estava ali na porta da fábrica de manhã distribuindo conteúdo. Já para confundir. Então isso sempre foi feito, sempre teve. Só que hoje a gente tem uma coisa muito mais estruturada. E a pós-verdade é quando eu sei que aquela informação é falsa, mas por conta das minhas convicções pessoais, políticas e religiosas, eu passo aquilo para frente. E outra coisa que a gente tem nisso tudo é um viés de confirmação, né? Então, o cara sabe que a Terra não é plana, mas todas as notícias que confirmam alguma das teorias dele, ele manda para frente. A mesma coisa a gente viu agora na pandemia, né? E se eu estou confortável no meu home office em casa, né, subindo a hashtag Fica em Casa, eu vou passar notícias para frente que tenham envolvimento com aquilo. Se eu sou um comerciante, estou com as portas do meu estabelecimento fechadas, sofrendo no bolso, eu também vou fazer a coisa do outro lado. Então, e isso pega aquele negócio da verdade, né? A verdade, ela é interpretada por muitas pessoas, cada um tem a sua verdade. Mas a palavra certa que a gente deveria utilizar é o pós-fato, né? Ou seja, aconteceu um fato, então eu tenho o pós-fato e eu vou trabalhar com essas informações aqui. Você falou, é o que eu digo assim, eu digo, muitas coisas se permitem interpretações, mas a verdade é uma, né? Tu pode ter algumas interpretações sobre ela, algumas variações sobre ela.
E aí entra a importância do cidadão normal, comum, o empresário, a liderança, e eu vou citar um exemplo aqui. Porque o que acontece muito aí nos grupos de WhatsApp, que são anônimos, o cara mandou uma mensagem e tu concordou com isso. Pô, eu acho que a Terra, não tem dúvida se é redonda, né? Mas meu comércio fechou, eu acho que tá certo. E o cara passa imediatamente adiante. E é o que eu sempre falo, gente, cara, se aquilo tu concordou, tu gostou daquilo, não tem problema. Mas antes de passar para frente, vai dar uma olhada, vai no portal que tu conhece, mas não aquele lá que é ligado ao PT, que é ligado ao Bolsonaro, que é ligado ao fulano. Não, vai lá a imprensa, com todos os defeitos dela, ela tem esse mérito, ela não vai jogar sua credibilidade. Então pega lá, vai no Informe Blumenau, vai no município, vai no Santa, vai no ND, vê o que eles estão falando. Bom, se realmente aquilo ali procede, tudo bem, toca, mas pensa antes. E aí eu vou citar um exemplo, que nós já estamos chegando no final e eu acho que a gente tem que encerrar com uma mensagem. Ano passado, por conta do 7 de setembro, eu tenho vários grupos, estou em vários grupos e tal, e tem um empresário aqui muito famoso, muito conceituado, uma liderança e tal, e ele mandar coisa, tem um lado, tudo certo, tudo, vida que segue, tudo bem. Mas uma das coisas me incomodou muito e eu fui olhar, era um vídeo que era uma mentira o vídeo, né? E eu disse, aí eu me dei o trabalho de pegar aquela informação e pesquisar. Que era mentira. E eu mandei o link para ele, não procede isso, né? Esse fulano não falou isso. Aí ele disse assim, mas eu concordo com tudo que está nesse vídeo. Eu digo, não, mas não é verdade isso não existe, né? Mas eu concordo. E aí depois eu disse, o senhor com essa idade, com seu papel na sociedade, o senhor não podia fazer isso, né? E me xingou tudo, a gente ainda se dá bem, tudo certo. Mas eu uso esse exemplo que é isso. Então, nesse caso que eu estou falando, é uma personalidade importante disseminando mentiras, né? Então, aí eu acho que, até para encaminhar o nosso final ali, nós já estamos batendo ali 1 hora e tem um monte de coisa ainda mais para falar, mas a responsabilidade de cada um de nós, né, do cidadão, né, com relação a isso, talvez seja o nosso grande problema, sabe? Nós temos o Brasil tem vários problemas, mas nesse processo eleitoral eu acho que essa é a grande preocupação que as pessoas devem ter. Quando a gente fala da disseminação de conteúdo, eu particularmente sou contra as censuras na parte por exemplo, de limitar o envio das coisas. Muita gente não esquece que a gente tem muitos negócios que se sustentam exclusivamente pelo WhatsApp. Quando eu cerceio a entrega de um conteúdo, como foi feito na campanha de 2018, eu estou ferrando com muita gente pequena. Eu estou impactando economicamente muitas famílias que dependem daquela rede social para disseminar o seu negócio, a sua venda, muitas vezes o seu trabalho informal que põe o pão na mesa do trabalhador. Mas a gente sabe que tem uma praga. E a praga são as fake news. E para barrar isso, eu preciso do processo educacional da pessoa. Isso que o Alexandre falou faz totalmente sentido. Se eu recebo uma informação, quando eu repasso ela para frente, eu agrego a ela a minha chancela de credibilidade. Porque quem está do outro lado pode estar vendo isso na pressa, na correria. Olhou uma informação, poxa, o Alexandre mandou isso para frente, deve ser real, já vou repassar. Muitas vezes nem clicou, abriu o vídeo, abriu o link, nada, só repassou aquilo. E quando se faz isso, a gente vai dando sequência a algo que vai se disseminando e vai fazendo um estrago muito grande. As agências de checagem, elas não conseguem fazer a checagem da informação na mesma velocidade de que uma mentira é produzida. A gente tem um delay. E quando ela consegue fazer essa checagem da informação, já tem algo novo em cima daquilo. Então, cabe a cada um de nós, a você que está nos assistindo, a brecar isso. E como eu breco? Eu não passo adiante. Se eu recebo uma informação, simpatizei com aquilo, estou em dúvida, eu não repasso, eu quebro a engrenagem de disseminação. Se eu fizer isso, eu interrompo com várias coisas, como, por exemplo, às vezes até uma piada de mau gosto que dá sequência
há uma série de pensamentos segregatórios, piadas de mau gosto e uma série de outros conteúdos que, se você recebe e não repassa adiante, você interrompe aquilo. Se não interromper, vai dificultar. Então, na dúvida, não passe absolutamente nada. Não use a sua rede social para checar a notícia. Olha, pessoal, recebi isso daqui, não sei se é verdade ou não, mas estou botando aqui no grupo. Não faça isso. Guarde. Se cada um de nós fizer a sua parte, a gente vai ter um processo eleitoral muito mais limpo e a gente vai conseguir diminuir o fluxo de informação falsa nas redes sociais. Eu sempre digo que a informação é um patrimônio da civilização, porque graças à informação, a informação correta, de qualidade, o ser humano, o cidadão, consegue acesso a outros bens inestimáveis, como saúde, como educação, como segurança, como cidadania. É graças à informação de qualidade que a gente consegue isso. Bem, nós estamos chegando no final, dando uma boa noite para o Silvio, e o Fábio, eu acho que resume bem essa entrevista ali. Parabéns, Beio, entregando a mensagem de uma forma fácil de entender. Professor, meu amigo, professor universitário, doutor em ciências, em comunicação e linguagem, baita bate-papo, foi bem bacana, fiquei muito feliz que a nossa agenda casou dessa vez. Eu que agradeço o convite, que bom que deu certo, e a gente viu, o tempo passa voando, né? Tinha um monte de coisas aqui para a gente falar. Tem mais 300 coisas para falar aqui. Mas isso mostra como o assunto é rico, é importante, e se a gente tiver um espaço mais para frente, segundo turno, alguma coisa assim, pode contar comigo que eu sou parceiro. Maravilha, então já fica a dica aí, volta Beio! Então tá aí, a você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência, esse material já fica no nosso Facebook, já vai ficar na capa do site, logo logo o Fernando bota para o YouTube, mas em todas as nossas redes. Você que nos acompanha, faça o seu papel, a partir de amanhã começa a campanha eleitoral, olhe os candidatos com outros olhos, mas olhe naquela forma, tem 45 dias, um pouquinho mais, pesquise, se informe, vai na internet, dá uma procurada, conversa com o teu amigo, conversa com o teu vizinho, não jogue seu voto fora, tenha todo o cuidado. A responsabilidade pelo nosso país, pelo nosso estado é nossa. O teu voto vai fazer a diferença. Um grande abraço, até a próxima.